Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Desenrola Digital. Hoje é domingo, é o dia do bloco Biblicamente Falando. Biblicamente Falando é aquele momento onde eu faço, vamos dizer, um react sobre a palavra ministrada na igreja que eu congrego, a Lagoinha da Barra Funda. Hoje o pastor Vitão pregou sobre uma palavra com o tema decretos divinos, decretos divinos. Então, o que é um decreto, né? Vamos começar por esse ponto. Acho que muitos lembram na pandemia, né? Pandemia a gente viveu muito esse processo de decreto, né? Então, tá decretado que todo mundo não pode sair na rua, tá decretado que a academia não pode abrir, tá decretado que não pode ir para a igreja, que as igrejas tinham que ficar fechadas. E cada cidade, né, cada local, cada país, né, teve os seus decretos para cada das suas localidades, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, as academias ficaram fechadas um bom tempo, né? Já teve outros lugares que as academias abriram. Estou falando especificamente de academia, porque nesse momento eu gerenciava uma rede de academias. E nas igrejas a mesma coisa, tinha momentos que podiam a igreja estar aberta, em São Paulo as igrejas estavam fechadas, mas no Rio de Janeiro elas estavam abertas, então cada lugar fez um decreto. E exatamente isso que a palavra veio falando, né? Então o Vitão falou assim, que a gente está sob um decreto de uma autoridade aqui no dia a dia, mas a gente também está sob decretos de Deus. O que são decretos? São palavras que são concedidas para a gente e a gente tem que viver embaixo dessas palavras. Só que tem alguns momentos que a gente está muito frágil, né? E a gente aceita qualquer coisa que dizem para a gente. Então, às vezes muitos familiares, pessoas próximas do trabalho, pessoas, um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, fala algumas coisas sobre as nossas vidas, decretando algo para nossas vidas, e a gente acata esse decreto por uma fragilidade que a gente está perante Deus. E aí, bom, quantas vezes acho que muitos de vocês podem ter passado por situações similares, assim, né? Então, para que você vai fazer isso? Ninguém da nossa família empreendeu, ninguém da nossa família tem faculdade, para que você vai fazer faculdade? Não precisa fazer isso. Para que você vai palestrar? Isso não tem nada a ver com você. As pessoas soltam decretos sobre a nossa vida e a gente acata esses decretos que muitas vezes é algo extremamente invejoso, as pessoas não entendem que você está avançando. Só que Deus liberou alguns decretos sobre as nossas vidas. A primeira é que a gente não é qualquer um. A gente é filho amado de Deus. Então a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. E essa palavra, ela andou ali pela principal história em Números 23. Então, que momento era esse na Bíblia de Números 23? Depois vocês dão uma navegada, uma pesquisada aí. Era o momento em que o povo de Israel estava no deserto. Então era o povo que estava a caminho da terra prometida no deserto ali, que eles ficaram durante 40 anos ali. E tinha um rei daquele momento ali, que era Balaque. E aí o rei estava de saco cheio, com perdão da palavra, com aquele povo ali que estava ali no meio do deserto, atrapalhando ele, né? E aí ele chama Balaão, que era um profeta daquele momento. E aí ele chama Balaão e oferece dinheiro para Balaão jogar uma maldição naquele povo. E aí ele leva Balaão para cima do monte para ver aquele povo que estava lá. Balaão, olha aqui, esse aqui é o pessoal que está aqui, está bagunçando, está atrapalhando a minha paz. Joga uma promessa sobre ele. Só que Balaão era um profeta de Deus. E aí Balaão foi conversar com Deus. E ele chegou naquele momento, em vez de ele amaldiçoar, ele abençoou o povo de Israel, que era o povo de Israel. Então Deus nunca ia deixar ou ia permitir que ele liberasse uma palavra que não fosse de bênção sobre o povo de Israel. Mesmo sendo aquele povo de Israel que estava ali,
que foi o povo que estava resmungando, que estava cometendo até idolatria em muitos momentos, ali nos 40 anos, porque era o povo exatamente que não entrou na Terra Prometida. E ele cita ali uma outra passagem que foi em Números 23, 11 e 12. Então Balaque disse a Balaão: o que foi que você fez? Eu chamei aqui para amaldiçoar os meus inimigos, mas você se não abençoou eles. E ele respondeu: será que não devo dizer o que o meu senhor põe na minha boca? Então ele não tinha como ir contra o que Deus colocou na boca dele, que são palavras de bênção. Deus não é o homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala, deixa de agir? Caso prometa, ele deixa de cumprir? E o primeiro tópico que ele colocou dessa palavra é: nenhuma maldição do inferno tem como derrubar um decreto de Deus. Isso é irreversível. Então, o povo de Israel é um povo que é para ser abençoado. Isso em toda a Bíblia é dito isso, mesmo nos momentos que eles pecaram contra Deus, mesmo nos momentos que eles foram contra o Senhor. Isso é irreversível. E nós, no nosso dia a dia, a gente tem um negócio que a gente pode chamar a gente tem uma fé inconstante, né? Então naquela semana que tá tudo rodando bem, que a gente, tá fechando negócios, que a gente tá bem no nosso relacionamento, que a gente tá bem com a nossa família, que no trabalho tá rodando tudo bem, a sua fé tá bacana, tá lá em cima. No momento que você toma uma invertida, você deixa de fechar o negócio, acontece algo ruim, ou você fica doente, enfim, acontece algum ponto inesperado na sua vida que vai contra a sua vontade de achar que tá tudo bem, a gente deixa de acreditar nas promessas de Deus automaticamente. Então a gente esquece os decretos de Deus na nossa vida, né? E a gente esquece que sim, nós somos abençoados. Não tem poder algum que pode mudar isso. Quando a gente tem muito essa clareza, a gente entende que a gente está abaixo de decretos de Deus. E de que forma que a gente vai fazer para entender esses decretos, né? É somente ter a clareza que somos filhos de Deus, que nós somos cidadãos do reino dos céus. Se o céu fala algo, isso é de fato um decreto do céu, um decreto que vem de cima para baixo. E aí ele cita vários pontos da Bíblia, e eu vou citar alguns aqui de alguns decretos de Deus pra gente. Então Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Mateus 6:26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então, se Deus alimenta as aves que não armazenam a sua alimentação, a gente você acha que ele vai deixar passar fome? A gente que está sob a palavra dele? Salmos 34:10. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Mateus 6:11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Salmos 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então, se você ler a Bíblia, você vai ver que os decretos são dezenas, não vou falar infinitos, porque ali eles têm uma conta disso, mas o que Deus tem para a nossa vida é infinito. Só que a gente tem que também, no ato da gente ler a Bíblia, né, a gente não tem que somente ler a Bíblia com aquela superficialidade, né, ou com aquela fé emotiva. Não, a gente tem que meditar naquilo, né? Então, quando a gente está nesses momentos que a gente está em dias ou semana, que a gente está passando por alguma batalha, por alguma dificuldade, coisas do tipo,
Tanto que o Vitão fala muito sobre isso, né? A gente deve meditar na palavra. O meditar é meditar. Quando você vê aí N vídeos que a gente encontra aqui na internet, né? Sobre vamos meditar, né? Meditar o quê? Você se silenciar e meditar com você. Quando você medita na palavra, você pegar esses versículos e você meditar neles, você entender a profundidade deles, né? Um ponto muito interessante, né, como eu disse para vocês, né, esse povo que foi o povo que Balaão não conseguiu amaldiçoá-los porque eles estavam sob um decreto de Deus, né, era o povo que estava ali que não entrou na Terra Prometida. Ou seja, mesmo eles fazendo isso, Deus não permitiu uma maldição vir sobre eles. E o mesmo acontece com a gente. A gente é pecador. A gente peca a todo momento. Se a gente não peca com a boca, a gente peca com o olhar, com o andar. A gente somos seres pecadores. Mas isso, se nós tivermos o entendimento que a gente está sob uma palavra de Deus, que a gente é cidadão do reino dos céus, isso muda totalmente. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. Ele não vê essa maldade, né? E a nossa recompensa está onde? A nossa recompensa está na cruz. O segundo ponto que ele colocou, Deus sabe o que você faz, mas te recompensa pelo que você é. Então, mesmo nós sendo pecadores, o Senhor, ele conhece o nosso coração, ele sabe que nós somos filhos amados, ele nos trata como filhos amados, né? Então, no Salmo 103:10, ele já fala isso, né? Que quando a gente entende todos esses pontos, a gente ganha forças para vencer o pecado e para entender as promessas na nossa vida. Jesus é o salvador da nossa vida, da minha, da sua vida. Como diz, né? A cada manhã as nossas misericórdias são renovadas. Então, todo dia a misericórdia de Deus vem sobre a gente, né? E para finalizar, colocar uma imagem aqui no vídeo que fica muito claro esse ponto, né? Naquele momento, aqui a gente está falando do Antigo Testamento, que a gente chama antes da Nova Aliança. Então, não se sabia ainda do poder da cruz, né? O que a cruz representaria ali na frente, né? Em Isaías já se fala muito disso, mas naquele momento o povo não sabia disso, mas Deus já sabia disso. Aí quando Balaão estava com Balaque em cima do monte, ele visualizava as 12 tribos de Israel em formato de cruz. Por que em formato de cruz? Porque ao centro ficava o tabernáculo, que era o lugar sagrado, onde ficava a Arca da Aliança, era o templo que poucos podiam entrar ali, sem ser os sacerdotes, e em volta ficava distribuído as 12 tribos. Naquele momento, eles não tinham a compreensão do que era cruz, mas Deus já tinha a compreensão do que seria a importância da cruz na vida da igreja, na vida dos servos de Deus. Só que, vendo de cima, ele sabia o que era. É a mesma coisa ele com a gente. Ele está vendo a gente de um outro patamar, ele vê nós de cima. Então, nós estamos libertos pelo poder da cruz. Assim como aquele povo que estava ali, estava sendo uma tentativa de ser amaldiçoado, como a gente passa no dia a dia. Quantas pessoas devem ter que querem causar mal para as nossas vidas, né? Causar mal no seu emprego, na sua relação, no seu dia a dia, falam mal de você. Mas nenhuma dessas maldições tem o poder de alcançar você se você estiver sob os decretos de Deus, se você entender de fato os decretos divinos na sua vida. Beleza? Então, para você começar essa semana, se apegue na palavra que estamos abaixo de decretos divinos. Nenhuma maldição tem o poder de tocar a sua vida.
Se você se sentir fraco durante essa semana, volta para a Bíblia. Lê esses versículos que eu citei aqui. A gente vai deixar aqui todos eles na descrição do vídeo. E medite nisso. Deus tem uma promessa para a sua vida. Deus tem um decreto para a sua vida. E nada e ninguém tem o poder de derrubar isso. Tá bom? Acabe com a instabilidade espiritual. Essa é a mensagem final. Acabar com a instabilidade espiritual. Nos dias fracos, medite na palavra. Nos dias fortes, medite na palavra. Acesse as redes sociais, freitas.original, comente, compartilhe, deixa seu like aí e uma ótima semana. Grande abraço.